o gerente conseguiu cancelar o processamento do boleto, eu não perdi o dinheiro, graças a Deus. Tem um ouvinte querendo fazer participação ao vivo aqui, através de áudio, vamos colocar agora, doutora. O que a população tem a dizer? Vamos ouvir. Vou ficar na frente do microfone. Peraí, deixa eu aumentar. Vou voltar ali. Aqui na minha igreja tem uma senhorinha, uma irmãzinha, ela tem 80 e poucos anos. Ela colocou, depositou na caixa uma quantia de 14 mil reais. Quando ela foi lá pegar algum dinheiro lá que ela precisou, foi lá pegar, só tinha 7 mil. Lesaram dela 7 mil reais. Quando ela chegou, ela depositou 14, encontrou 7. Olha aí que roubalheira. O que a doutora tem a dizer a respeito disso? Olha que roubalheira. A senhorinha, né, depositou o dinheirinho lá quando foi receber. E aí, doutora, o que você tem a falar pra gente desse caso aí? Casos como esse que acontecem muito nos bancos, pessoas fazem reclamação da população. Gente, o primeiro passo, quando você perceber que foi lesado em alguma situação, é você realmente procurar um profissional, procurar um advogado para fazer essa análise do seu caso e entender o que envolve aquilo ali, o que aconteceu, né? No caso dessa senhorinha, né, o que a gente faria? Pediria o extrato bancário para ver da onde foi parar esses 7 mil aí, né? Foi descontado em razão de quê? Né? Se foi uma retirada que não foi feita por ela, né? Se foi um terceiro que fez alguma fraude ali para poder fazer uma transferência desse dinheiro, então a gente tem que puxar um extrato bancário e entender primeiramente como foi que esse dinheiro sumiu, né? E aí tem a possibilidade, né? Se a gente entender que foi algum erro do banco, realmente algum golpe, de processar o banco e responsabilizá-lo, pedir a devolução desse valor, né? E indenização também por danos morais. Tá? Nossa, doutora. Doutora, o que você tem a dizer para a população acerca disso tudo? Fazendo como se fosse tipo um resumo. Fala pra gente. Então, gente, para a gente ficar bem atento a propostas muito vantajosas, aquele tipo de coisa que você vê e que você fala assim, tá bom demais para ser verdade, você ficar atento. Quando você se perceber que caiu em algum golpe financeiro, né, a primeira coisa que você vai fazer se foi bancário, você entrar em contato no seu banco, né, informar o que aconteceu, a transação bancária que você fez, tentar contestar ali essa situação que caiu num golpe, informar essa situação, porque tem um mecanismo que é o MED, que é tipo uma devolução de Pix, né? Então, o banco ele vai acionar o Banco Central para ir nessa conta de destino e tentar bloquear o valor. Então, o mais rápido que você agir, né? Quanto mais rápido você for, mais rápido eles vão ter tempo de acionar esse mecanismo e tentar recuperar o seu dinheiro, uma forma administrativa, né? Extrajudicial de tentar resolver, né? Em segundo lugar, é você tentar reunir o máximo possível de evidências desse golpe, né? Tipo, coletar as provas mesmo. Então, tirar print das conversas do WhatsApp, né? Áudios, todas as operações financeiras que você tiver realizado. Então, reunir o máximo de provas com relação a isso. Tirar prints também do contato que você teve com o banco, solicitando, né, ajuda, informando que foi lesado. Então, reunir essas informações e procurar um profissional de sua confiança, um advogado, para te orientar do que você fazer, né? E, claro, né, se você puder, fazer um boletim de ocorrência, tá? Eu falo assim, o boletim de ocorrência talvez não vai ser essencial para você entrar na justiça, né? Mas você vai estar informando ali as autoridades, né, de um crime que foi cometido, de um estelionato, né? Que isso é um crime de estelionato. Então, essas são as medidas imediatas que você deve tomar quando você se ver ali vítima de um golpe, tá? E aí o advogado vai analisar se é possível entrar com um processo judicial ou não,
entendeu? Por quê, gente? Tem muitas decisões favoráveis hoje em dia no sentido de você conseguir recuperar dinheiro quando você é vítima de golpe. Por quê? Na verdade, Irlan, as instituições financeiras, os nossos bancos, eles precisam ter mecanismos de segurança que garantam realmente que nós vamos ser protegidos, nosso dinheiro vai ser protegido contra fraudes e contra golpes. Então, hoje em dia, a gente ainda consegue reaver dinheiro, né, que foi perdido em golpe, processando não o golpista, porque o golpista some do mapa. Mas a gente consegue muitas vezes reaver processando o banco, a instituição bancária. Por quê? Porque eu vou te explicar. Justamente porque o banco ele tem que ter mecanismos de segurança. E muitas vezes essas operações bancárias, quando você cai num golpe, ela é atípica. Vamos falar, uma pessoa que tem uma renda média, sei lá, ganha 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, que é a média da população. Que tipo de operação financeira ela costuma fazer na sua vida? Você paga aí boleto de R$2.000, né? De R$3.000 que seja, às vezes de um financiamento maior que você tem de uma casa ou de um carro, mas nunca é assim, não vai ter costume de fazer Pix de R$20.000. Não vai ter costume de fazer do nada para um estranho que não está cadastrado na sua conta, fazer um Pix de R$10.000. Então, o banco deveria ter um sistema para barrar esse tipo de operação financeira, para identificar que é uma operação que não é do seu costume, que não é do seu padrão de consumo, não é do seu padrão de comportamento, e identificar ali, não, essa operação está suspeita, vamos tentar bloquear isso momentaneamente para questionar com o usuário, com o consumidor, se ele quer realmente fazer essa transação. E aí, é justamente essa falha de segurança que a gente consegue puxar a responsabilidade do banco. E aí, os juízes têm reconhecido que o banco tem responsabilidade de prever esse tipo de situação. Então, assim, cada caso é um caso, tá, gente? Nesse caso, por exemplo, da minha cliente, foi o que a gente alegou. Ela fez uma operação de R$18.000 para um estranho, né? Uma operação financeira que não era padrão de costume dela de ser feito, de comportamento. Ela não tinha costume de comportamento nessa conta financeira dela. Então, o banco deveria ter suspeitado dessa operação financeira e bloqueado, né? Agora, num outro caso, né, dessa segunda cliente que caiu no golpe lá da Shopee, que ela fez vários Pix pequenininhos, já é um pouco mais difícil. Por quê? É normal a gente fazer Pix de R$20, de R$40, né? Aí você vai colocar a responsabilidade no banco de não ter identificado esse tipo de operação financeira, já é um pouco mais difícil, entendeu? Então, procurar mesmo um advogado para tentar analisar se o seu caso é possível, né? Tem probabilidade de ter retorno pela justiça. Tá? Doutora, até uma pergunta, uma das nossas últimas perguntas, acerca de todo esse envoltório dessa entrevista de hoje. A Vossa Excelência outro dia até me afirmou um áudio de forma particular, e eu até conversando com outros amigos advogados meus, falaram a mesma ao que você me afirmou. Nós estamos com uma dificuldade assim, um pouco lenta acerca dos danos morais. Alguns juízes têm demorado a reconhecer, não reconhecem da forma que reconheciam antigamente. Dentro desses casos de golpe, como que tem sido esse reconhecimento deles acerca disso? Então, gente, essa questão do golpe é muito complicada, porque geralmente a pessoa ela é enganada, mas ela mesma fez toda a operação, né? Então, ela mesma se enganou. Ela mesma foi lá e fez, não foi ninguém que entrou na conta dela e tirou o dinheiro. Geralmente, ela é levada a fazer o Pix. Então, assim, ela mesma entrou no aplicativo, ela mesma digitou a senha, ela mesma colocou lá os dados do golpista e ela mesma colocou a senha para transferir o dinheiro. Não foi ninguém que fez para ela, né? Então, assim, geralmente os juízes têm reconhecido o dano material, que é o quê? Reconhece que o banco tem responsabilidade pela falha na segurança e manda devolver o dinheiro da pessoa. Mas não tem essa condenação em dano moral, porque a pessoa, ela realmente, foi ela mesma que fez ali a situação. O banco não teve culpa nesse sentido, né? Agora, se fosse contra o golpista, aí sim eu acredito que não cabe nem só a condenação civil, né? Mas um processo criminal, né? Um crime de estelionato. E aí também essa condenação ali na área civil por danos materiais e também danos morais, porque aí realmente é
a pessoa dando golpe com má fé, né? Tem a má fé ali caracterizada na pessoa. Agora, o banco, por onde foi feito a transação, ele não tem má fé, né? Por má fé ter autorizado a pessoa a fazer a transferência. Não tem isso. Por isso, não teria dano moral com relação ao banco. Nossa. Doutor, nós queremos te agradecer por mais essa entrevista. Sucesso, gente. Essa entrevista ainda vai repercutir muito, eu tenho certeza. É isso que a nossa população precisa. Esclarecimentos como esse que trazem soluções. Porque nós vimos uma população, né? O Lucas estava até me contando aqui, antes de nós entrarmos no iniciar o programa, onde teve uma entrevista com a Aline, que falou, se não segurasse essa entrevista, ia ficar até 1h da tarde, né? As perguntas, né, Lucas? Que a população vive uma escassez muito grande. As nossas redes sociais não trazem esses esclarecimentos, muitas vezes, profissionais hoje prezam em outras coisas e a gente precisa muito disso, para dar uma luz para a nossa população, né, doutora? Sim, então as pessoas elas têm que estar ligadas mesmo, né? Por exemplo, no seu programa, tá assim, se orientando e buscando informações de quem realmente agrega ali e vai ajudar, né? Então, nesse nosso tema de hoje, é importante isso, gente. Não ir, né, caindo em qualquer conversa, em qualquer proposta muito vantajosa, né? Ter cuidado com o site, se certificar realmente de onde você está acessando, de onde você está realizando suas compras, se você está falando mesmo com o banco, com o seu banco, com a financeira, procurar canais de atendimento que são oficiais, né? Não fazer nada relacionado a dinheiro, gente, por WhatsApp, né? Tem coisas que são muito óbvias, né? São muito óbvias isso, gente. Eu precisava fazer um serviço, doutor, dentro de um órgão da Anvisa. Acho que eu, como farmacêutico, sou responsável. E eu não sei fazer aquilo ali. Então eu precisava de um prestador de serviço. Apareceu alguém na internet. Uma luz no fim do túnel pra mim. Falei, nossa, esse cara... Vai resolver o preço... Aqui, o preço de mexeria com o serviço dele. Falei, pronto, esse cara vai resolver o meu problema, que eu vinha 3 anos precisando resolver. Preparei toda a documentação, tá aqui. Quando chegou no dia de eu enviar, sabe aquele aperto que me deu no meu coração? O Espírito Santo falando. Foi o Espírito Santo. Eu peguei o nome do cara, que é um conselho, né, doutora? Assim... Joga no Google. Pega os dados da pessoa, se tiver, joga. Quando eu vi lá, não sei, mais de 50 processos de empresa processando o cara, por golpes, assim. Eu falei, caraca, olha o que eu já ia cair, gente. Isso, e a gente tem essa ferramenta muito fácil na mão, que é o Google, né? Você, por exemplo, se você tá em dúvida, gente, vai no Reclame Aqui, tem um site, Reclame Aqui, joga o nome do site lá que você quer fazer uma compra de alguma coisa, joga no site do Reclame Aqui, vê se não vai aparecer alguma informação, vai ter alguma coisa ali. Eu falo, gente, o Google é o melhor amigo que existe hoje. É o melhor amigo, isso aí. Eu falo com as pessoas, pergunta quem é o Irlan Lasco pro Google. Eu vou falar, o apresentador mais bonito da pergunta. Amigo é top, gente. Gente, doutor, muito obrigado. Obrigada. Nosso mês nós vamos tá trancado e você tá aqui com a gente, tá? Pelo amor de Deus, não pode sumir. As entrevistas são tudo para nossa população, para o nosso programa, para nossa vida. Muito obrigado, tá? Muito obrigada. Um abraço forte aí para todos os ouvintes da rádio. Até a próxima. É isso aí, tá